Crianças, tudo bem? Que saudade de vocês! Hoje, a tia Val, vou contar uma história mega, super interessante. Uma história bem diferente hoje, Então, fique ligado. Bem-vindos ao nosso canal, o canal da Primeira Igreja. Muito bem-vindo, crianças. Então, hoje eu vou contar uma história bem legal, mas como eu disse, antes eu quero fazer uma pergunta. Quem aí sabe o que é esperança? Alguém sabe me dizer? Então, esperança é quando eu desejo muito que algo de bom aconteça. Eu espero lá no futuro que coisas boas vão acontecer. Isso é esperança. Agora que vocês já sabem o que é esperança, eu quero fazer outra pergunta. Quem aí já perdeu a esperança algum dia na vida? Em algum momento? Quem? Eu já perdi, mas foi bem rapidinho, porque eu já lembrei que Jesus Cristo, Ele tá ali para me dar esperança. Então, eu vou contar hoje a história de um povo que perdeu a esperança, que estava triste, desanimado, na solidão. Sabe por quê? Porque esse povo desobedeceu a Deus, não queria nada com Deus, viraram as costas para Deus e sabe o que aconteceu com eles? Eles foram presos, viraram escravos do rei Nabucodonosor, lá na Babilônia. Sabe lá onde estava Daniel? Então, o Daniel ficava lá no palácio e esse profeta que eu vou falar agora, essa história, tem um profeta chamado Ezequiel e esse Ezequiel ficava lá junto com o povo. E sabe o que é profeta? Alguém sabe me dizer? Profeta, lembra que a gente já comentou em algumas histórias? Profeta é um homem de Deus que ouve a palavra e vai passar uma mensagem para o povo. E esse profeta tá lá na Bíblia, no livro de Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao 14, fala da passagem da história que eu vou contar hoje. Essa história fala novamente do nosso profeta Ezequiel. O Ezequiel, ele teve uma visão de Deus para aquele povo que estava lá escravo na Babilônia. Sabe o que é visão, crianças? Visão, assim de uma forma bem simples para vocês entenderem. É como se a gente estivesse sonhando acordado. Então, Ezequiel viu a mão de Deus que pegou ele e levou ele lá para um vale. E daí Deus colocou Ezequiel bem no meio deste vale. E nesse vale tinha uma coisa interessante. Tinha ossos, muitos ossos de pessoas que já tinham morrido há muito tempo e tinha ossos espalhados por todo aquele vale. Deus fez Ezequiel percorrer todo aquele vale. Ezequiel ficou muito assustado vendo tantos ossos seco. Então Deus olhou para Ezequiel e falou: Ezequiel, será que esses ossos podem voltar a ter vida? Ezequiel, como ele era sábio, era um homem que buscava a presença de Deus, ele falou: Senhor, tu é que sabes se esses ossos poderão ter vida. Então Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, fala para esses ossos a mensagem que eu tenho, que eles prestem atenção. Aí Deus continuou: Ezequiel, eu vou fazer com que todos esses ossos secos voltem a ter vida. Então fala para esses ossos, profetiza para esses ossos que eles vão voltar a ter vida. Então Ezequiel pegou e começou a profetizar: ossos, haja vida. E começou a se fazer um barulho, mas um barulho tão grande dos ossos se juntando, era perna com no seu devido lugar, o corpo, e aí o barulho começou. Mas era tanto barulho dos ossos se juntando que a gente viu que começou a formar um exército de esqueletos que já estavam completos, com cabeça, corpo, pernas, braços, E aí, Deus ainda falou: Ezequiel, profetiza sobre esses ossos ainda, que eles vão ter
músculos, que eles vão ter pele, profetiza. E Ezequiel, seguindo a orientação de Deus, como Deus tinha mandado, também falou: haja músculos. E sabe o que aconteceu? Os músculos começaram a surgir naqueles esqueletos que já estavam ali. Começou a nascer músculos. Aí Deus perguntou: mas eu ainda? Eles não estão tendo vida, não é, Ezequiel? Então, profetiza de novo para que haja vida. Fala para o vento dos 4 cantos para que comecem a respirar, a fazer barulho, a ventar. Aí começou a vir um barulho tão grande, que os ossos começaram, aqueles ossos que viraram músculos, começaram a virar gente, e se formou um exército tão grande, mas tão grande, e eles começaram a ter vida, e muito, mas eram tantas pessoas que começaram a surgir, e aí o exército foi ficando numeroso, que a palavra de Deus diz que ficou até difícil de contar quantas pessoas tinham. Ficou um exército numeroso, muito grande. Olha só, crianças, quantos soldados surgiu. Então virou um exército de Deus. Crianças, o que essa história tem para nos dizer? O Senhor falou para Ezequiel que aquele vale representava a casa de Israel. A casa de Israel, que era aquele povo que havia desobedecido, que estava na escravidão, que estava lá perdido, sem esperança. E Deus falou assim, que assim como Ele deu vida para aqueles ossos que estavam secos, Ele ia dar vida para aquele povo de Israel. E ia fazer com que o povo voltasse para a sua casa. Então, crianças, o que essa história tem a ver com você e comigo? Essa história tem a ver que assim, nós temos momentos na nossa vida que a gente também parece que está num vale. Lembra aquele vale lá cheio de ossos secos, parecia um cemitério expostos, só a gente estava vendo morte, não estava vendo esperança. Então, esse vale representa também muitas situações em nossas vidas. Por exemplo, nós estamos vivendo um momento da pandemia, não é verdade? A gente não pode sair, a gente não pode brincar com os nossos amiguinhos, não pode estar no meio de muita gente, não pode ir para aula. E um monte de coisas, a rotina do papai e da mamãe mudaram, a sua rotina mudou, não é verdade? Então, mas Deus, Ele quer dizer para você e para mim que Ele está no controle, que Ele vai trazer esperanças, que a gente não pode perder a esperança, sabendo que Deus vai mudar toda essa história. Mas para isso, eu preciso acreditar, você precisa acreditar, a sua família precisa acreditar em quem? Em Jesus Cristo. Ele veio aqui na terra e Ele foi pregado numa cruz. Sabe por quê? Porque Ele me ama e ama você. E ao 3º dia Ele ressuscitou. E a palavra de Deus, a Bíblia, diz que Ele está lá sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. E sabe o que Ele está fazendo lá, crianças? Ele está preparando uma morada para mim e para você e para todos nós que acreditamos em Jesus Cristo. E Ele, a palavra de Deus diz que Ele vai voltar. E Ele vai voltar, sabe fazer o quê? Ele vai nos levar para um lugar lindo, que é o céu, crianças. Isso, que lindo que é esse céu, né? Mas sabe por que ele é lindo? Ele é lindo porque Jesus e Deus estão morando lá. E nós vamos um dia estar com Ele. Para isso, nós precisamos estar seguros, fiéis até o fim, porque Jesus nunca vai nos abandonar. E se você não convidou Jesus para morar no seu coração, eu queria fazer um convite. Que tal convidar esse amigo Jesus para ser o seu melhor amigo e ficar com você o tempo todo? Vamos fazer essa oração rapidinho comigo? Fala: Senhor Jesus, eu te convido para que o Senhor venha morar dentro do meu coração. Escreve o meu nome no livro da vida. E crianças, vocês que já têm Jesus morando no seu coração, peça todos os dias para que Ele seja teu amigo no deitar ao levantar, todos os momentos da tua vida, e seja fiel, porque um dia nós estaremos com Ele lá no céu. Agora eu quero que vocês escutem uma música. Preste atenção, só para vocês meditarem sobre o que Jesus faz na nossa vida. Quando o vento soprar, o Senhor vai mudar
O Espírito Santo vai mudar a tua história, vai mudar a minha história. Ele vai trazer vida para mim e para você e para toda a sua família. Recebe. Tudo aquilo que está sem esperança, perdido, caído, Ele vai trazer para você. Sabe o vale de ossos secos que está aí na sua casa? Que você pensa que não tem esperança? Ele vai colocar de pé, assim como Ele fez a nossa história. Através da boca de Ezequiel, Ele vai fazer na sua casa. Ele vai restaurar a sua casa. Ele vai restaurar a minha vida. Ele vai restaurar a sua vida. Crianças, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Forte. E crianças, que vocês nunca esqueçam que Jesus estará sempre ao lado de vocês. Tchau! Fiquem ligados nas redes sociais da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular. Lá, deixa sua curtida. Isso mesmo, compartilhe. Sabe por que é bom compartilhar? Porque você está cumprindo a missão que Jesus deixou, de levar a palavra para todos os seus amigos. Isso mesmo, você curtindo, deixando o seu like e você compartilhando, estará cumprindo a missão que Jesus nos deixou. Tchau!